Olha, gente, o PSB solicitou ao Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira, a suspensão de 4 decretos que flexibilizam o uso e a compra de armas de fogo no país, assinados pelo presidente Jair Bolsonaro no fim da semana passada. As normas prevêem, por exemplo, o aumento do número de armas de fogo que o cidadão comum pode adquirir. Também abrem caminho para que colecionadores, atiradores e caçadores possam comprovar aptidão psicológica por meio de laudo fornecido por psicólogo com registro no Conselho da Profissão, sem a necessidade de cadastro do profissional na Polícia Federal. Na ação, o PSB alega que os decretos vulneram gravemente os direitos fundamentais, entre eles o direito à vida, à segurança pública e à dignidade da pessoa humana. Marque, a gente falou que ia acontecer exatamente isso, né? A coisa foi parar no Supremo. Era uma crônica anunciada, porque quem perde na oposição sempre recorre ao Supremo na esperança que o Supremo faça o que vem fazendo, né? Decrete lá outra medida autoritária, no caso do Judiciário, e casse, ou algo do sentido, o decreto do Bolsonaro. Veja, o Bolsonaro pode sim legalmente decretar, tanto que já o fez no passado e agora fez novos decretos aí, flexibilizando um pouquinho mais a questão das armas. Sempre é importante lembrar, Paulo, esses novos decretos não liberam geral. Porque o que se dá a entender por esses partidos e por parte também de alguns setores da imprensa é que o Bolsonaro é um maluco que está liberando a arma para todo mundo. Não é nada disso, não é nada disso. Vai dar a quem já tem esses certificados, a essas autorizações, comprar um ou outro armamento a mais. É isso. É isso. O controle do porte continua sob responsabilidade da Polícia Federal. Há um critério bem extenso a ser atingido para as pessoas conseguirem esse direito, né? Testes psicológicos, testes teóricos, testes práticos, treinamento. Tudo isso é exigido para uma pessoa que quer ter o porte ou mesmo ser um colecionador ou caçador. Então, há todo um critério a ser seguido. E isso segue. Então é importante reforçar isso. Agora, essa defesa do PSB chega a ser até risível. Os direitos fundamentais. Um dos direitos fundamentais é o direito de liberdade. A pessoa pode escolher ou não comprar uma arma. E isso, democraticamente, já foi discutido no Brasil e os defensores do desarmamento perderam a eleição. Então o PSB tinha que falar isso lá em 2005. Eles perderam isso e agora ficam tentando judicializar porque perderam lá atrás e perderam agora de novo. O Bolsonaro nunca enganou ninguém, o símbolo da campanha dele era uma arminha. Então as pessoas votaram nele porque ele propunha isso. Quem perdeu a eleição tem que aguardar mais 2 anos e aí tentar novamente discutir com a sociedade esse caso. Então é importante que o decreto seja respeitado e sempre lembrar que não é um liberou geral. Ainda é muito difícil comprar uma arma de fogo no Brasil. Vai lá, Diogo. Bom, eu sou da opinião pessoal que a compra de armas, essa possibilidade do cidadão que quiser escolher a sua forma de se defender por meio de uma arma, é muito complicado no Brasil, existe uma burocracia muito grande. Mas também acho que o presidente abusa da caneta nessa questão da flexibilização das armas. Esse é um tema que deveria ser decidido no Congresso Nacional. Não tem a urgência que justifique prescindir da discussão do Congresso, de que precise ser regulado por decreto. E é importante lembrar o que o referendo das armas decidiu, o que se decidiu no referendo das armas, né? Os eleitores brasileiros, naquela ocasião, eles decidiram que o Estado brasileiro, o Estado não poderia proibir o comércio de armas e munição no país. Mas não foi perguntado nada aos brasileiros sobre quantas armas cada cidadão poderia ter, se deveria ou não haver um limite para essa compra, se qualquer um poderia comprar, independente da capacidade ou habilidade, e assim por diante. Também não perguntava se o comércio deveria ser totalmente liberado e se poderia se comercializar qualquer volume de armas ou qualquer tipo de armas, né? Uma pesquisa feita pelo Datafolha, no primeiro ano do mandato do Bolsonaro, mostrou que 7 em cada 10 brasileiros eram contra a flexibilização da posse de armas. Isso não é a mesma coisa que ser contra o direito dos cidadãos de ter armas, mas indica que a maioria quer que esse comércio tenha algum controle, né? Então, o lugar para discutir isso é o legislativo. Por que o cidadão pode ter 6 armas e não 2? Por que não 10 armas? Por que não armas sem limite, né? E qual o impacto disso na segurança pública? No risco de que essas armas venham a parar nas mãos de criminosos, como, aliás, já aconteceu com a pistola Glock, que foi roubada do próprio Jair Bolsonaro quando ele era deputado.
O presidente ele está errado em legislar por decreto sobre isso e, infelizmente, mais uma vez, o STF terá que decidir se derruba ou não seus decretos. Ainda que essas justificativas aí desse pedido do PSB sejam um tanto quanto estranhas, né? Mas, de fato, eu acredito que essa é uma decisão que deve caber ao Congresso e deve-se fazer uma discussão transparente e ampla sobre esse tema. Vai lá, Constantino. Bom, Paulo, nenhuma novidade aqui, né? PSB é o quê? Partido Socialista Brasileiro, né? Como Rede, como todos os outros que são tentáculos da mesma extrema esquerda brasileira, maus perdedores, não aceitam o resultado das urnas e tentam revertê-lo no tapetão, chama-se STF, né? E que acata, muitas vezes, essa demanda autoritária da esquerda que não soube perder, né? E que, ironicamente, fala em nome da democracia contra a ameaça que viria do presidente, que está respeitando um direito básico e inalienável e a vontade do povo, né? Veja, ter arma para legítima defesa é um direito, na minha opinião, e na de tantos outros, né, inalienável. Nós vamos discutir, sim, regulações e tudo mais para quais são os limites. Agora, o Brasil já possui hoje, né, uma das leis mais restritas do mundo para acesso às armas, dos cidadãos de bem, né? E não por acaso, não é nenhuma coincidência isso, é um dos países mais violentos do mundo, com uma taxa enorme de criminalidade, né? O editorial do Estadão, hoje, né, ele fala sobre esse assunto e chama de ilegal, inoportuno e muito perigoso, né, o decreto do governo. Decretos que ampliam o acesso e afrouxam o controle sobre armas de fogo desrespeitam o Estatuto do Desarmamento, conclui o Estadão, né? Na verdade, vamos colocar os pingos nos is aqui, né? É o Estatuto do Desarmamento que desrespeita os direitos básicos do cidadão e a própria vontade popular, né? Se a turma desarmamentista que tem tanto apreço, né, com essa questão das armas e quer manter o cidadão de bem longe delas, porque, obviamente, o acesso é bem facilitado para marginais, né? Se esse pessoal tem alguma dúvida, que proponha um novo plebiscito, então, para ver a opinião do povo, né? Porque, na verdade, o que a gente está vendo não é isso. Estão tentando interditar o debate, fazer alarmismo, demonizar quem defende armas, né? Até a imprensa ajuda, né? Chamando de bancada da bala, uma coisa pejorativa, que acabou sendo acatada pela própria bancada, né? Mas que, na verdade, deveria ser a bancada do direito à legítima defesa, o nome verdadeiro, né? Então, vamos lá, porque os filhotes do Jorge Soros, eles estão tentando legislar justamente nos bastidores. Vamos levar ao povo a opção de escolher. Marque, por favor, bem breve seus comentários. Rapidinho, só sobre o que o Diogo argumentou ali, que o referendo não discutiu o detalhe. Referendos, Diogo, não são para discutir detalhes dessa maneira mesmo. A regra definida do referendo é a liberdade. O brasileiro decidiu que pode sim comprar arma de fogo, não sendo refém apenas do Estado essa questão. Então, a regra do referendo é a liberdade. Então é isso que é importante, a dinâmica da discussão tem que ser essa. Falar que o referendo tinha que discutir quantas armas cada um queria comprar, não me parece muito lógico. E outra coisa, você citou aí a pesquisa, né, que a pesquisa mostrou que os brasileiros são contra a flexibilização. Veja, Diogo, os institutos de pesquisas erram sistematicamente e erraram no referendo, viu? Lá na boca de urna do referendo 2005, o Datafolha e o Ibope disseram que o não ia ganhar, e no fim ganhou o sim por uma ampla margem de diferença. Curto, Diogo. Bom, na verdade ganhou não, viu, Mark? Porque a pergunta era se o comércio de armas deveria ser proibido no Brasil e ganhou não. Não foi o sim que ganhou. E além disso, eu não falei que o referendo deveria ter perguntado os detalhes. Eu disse que esses detalhes precisam ser discutidos no legislativo, porque não foi essa a pergunta que foi feita, não foi essa a decisão que foi tomada no referendo. O referendo questionava se proibia ou não proibia. Os brasileiros disseram que não era para proibir, mas os detalhes sobre isso devem ser discutidos no legislativo e não o presidente exagerar, abusar do seu uso da caneta.